Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, começando por falar da questão do emprego, já que foi falada também, nomeadamente no que diz respeito à taxa de desemprego, que de facto é uma boa taxa de desemprego, na medida em que é uma evolução que foi até superior à zona euro, mas o mesmo não acontece com a taxa de desemprego jovem. A taxa de desemprego jovem desceu, em comparação homóloga, ainda que tenha subido relativamente ao trimestre passado. Não é isso que está aqui em causa, esperamos que no próximo trimestre possa descer. Aquilo que eu queria chamar a atenção é que a evolução da taxa de desemprego jovem, ao contrário da taxa de desemprego global, está diferente, contraria à tendência europeia. Diz até o Eurostat que na zona euro é de 18,7, na União Europeia 16,6 e nós estamos com, segundo o Eurostat, 25,7, que é ligeiramente mais do que o INE, mas volto a dizer, não é essa a discussão. Porquê é que isto é relevante? Porque nós sabemos como o desemprego jovem está ainda dependente das medidas ativas de emprego, nomeadamente aquelas que estão dentro do Garantia Jovem. E quando nós verificamos a questão dentro do Garantia Jovem, nos apoios à contratação verificamos o contrato de emprego e na inserção profissional verificamos a questão dos estágios profissionais. E quando vimos aqui os quadros de execução do IFP sobre o contrato de emprego, que acabou a 31 de outubro, o contrato de emprego previa abranger 8.303 pessoas e até agora estão abrangidos 1.877. É certo que estes dados são de setembro, foram os dados que conseguimos aceder. Agora, tenho dificuldade em entender que do fim de setembro até 31 de outubro, que foi quando acabou, tínhamos conseguido mais 6.000 que faltam, que é a diferença para a medida prevista. Relativamente aos estágios profissionais, queria também colocar uma questão que diz respeito ao facto do primeiro período ter sido de 16 de maio a 31 de julho. Damos nota de que houve várias pessoas que se queixaram de que, segundo o Governo, teria que responder ao que diz a lei, que os senhores fizeram, com um mês, e que não houve resposta. E percebemos que não tem havido resposta porque, na execução que nós temos de setembro, para os estágios profissionais, em que prevêem abranger 6.650 pessoas, a execução é zero. É zero, não há nenhuma pessoa que tenha sido abrangida por estes estágios profissionais. Poderá dizer-me que o segundo período vai de 15 de novembro a 31 de dezembro, mas então isto significa que os do primeiro período não foram sequer ainda avaliados quando tinham um mês de resposta da parte do Governo. Alguma coisa não bate certo e a pergunta é, a razão pela qual não estão a ter respostas é porque não há dinheiro para distribuir ou porque simplesmente, ou por incompetência ou por má fé, nós nunca conseguimos aqui perceber, não quero avaliar isso, mas quero que me explique porque é que estamos em execução zero dos 6.000 que estão que estão previstos. Dando nota de uma outra questão, e esta que é importante, é que isto vem explicar porque é que muito provavelmente estamos abaixo, estamos a contrariar a tendência europeia. Porque nós, infelizmente, estruturalmente ainda precisamos, para combater o desemprego jovem, de medidas ativas de combate ao desemprego, que é uma pena. Há de haver um dia em que isso não acontece e que o país esteja preparado estruturalmente para isso, mas é o que estamos a observar. E depois também não vi aqui nenhum comentário ao contrato de geração. O que tem graça, porque o Sr. Deputado Ricardo Bexiga aqui veio falar dos desempregados de longa duração e dos jovens NEET, que curiosamente se reúnem nessa medida contrato de geração, falada desde a primeira discussão que tivemos neste Governo, que foi aprovada no Decreto-Lei de julho e que ainda não tem sustentação em lado nenhum. E, portanto, gostava de perceber o que é que aconteceu à questão do contrato de geração e quando é que vamos saber alguma coisa sobre ele. Falando de sustentabilidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, nomeadamente, já tivemos aqui uma parte desta discussão no dia 25 de outubro. Eu queria fazer algumas perguntas que ficaram por responder. Uma diz respeito ao adicional do IMI, foi perguntado pelo deputado Adão Silva, não obtivemos resposta. No Orçamento de 2017 previam 160 milhões. Eu vou ser completamente séria e dar nota de que o Secretário de Estado, à altura, explicou durante a especialidade que iam perder 30 milhões por causa das alterações na especialidade e, portanto, ficavam com 130. Ainda assim, no Orçamento de Estado de 2018 só estão 50 milhões. A pergunta é o que é que aconteceu aos 80 milhões que desapareceram dos números comparativamente, onde é que se perderam, para onde é que foram. Depois, sobre ainda a sustentabilidade da Segurança Social e o Fundo de Estabilidade Financeira, a questão do Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado. No Orçamento de 2017, era uma transferência para capitalização de 50 milhões, era o artigo 91. No Orçamento de 2018, repete exatamente no artigo 94 a transferência de 50 milhões e o que nós gostávamos de saber é, se repetiu é porque terá resultado, então gostávamos de saber qual foi o retorno que faz com que agora faça sentido repetir
esta transferência. E para terminar, Sr. Presidente, dizer que o Sr. Ministro afirmou categoricamente, quando a deputada Inês Domingos o interrogou, que sabia qual era a visão dos portugueses. Disse: são sempre os adversários do sistema público da segurança social que fazem exercícios de demagogia, quando ela se referia ao facto de termos passado, ainda que tendo melhorado os números da sustentabilidade, continuamos a ver com preocupação. Eu não tenho a pretensão de saber o que é que todos os portugueses pensam, Sr. Ministro, mas tenho a certeza que estou eleita para também não me amedrontar. E, portanto, o Sr. Ministro escolhe a forma como se dirige a nós, mas nós escolhemos a forma como também lhes fazemos as perguntas. Os portugueses viram por si serem aumentadas as pensões, no ano seguinte serem cortadas também no seu governo. A diferença é que no nosso governo nós tivemos que fazer cortes, mas recebemos-lo falido e entregámos-lo não falido. A diferença é que foi exatamente ao contrário. E, portanto, sim, continuaremos, a diferença fica clara e nós continuaremos a fazer o nosso papel. Obrigada. Muito obrigado, Sra.